Começamos com uma cena que, olha, parece tirada de um roteiro de série política. Imagine, um evento em Fortaleza, palco montado, a militância toda animada. No microfone, a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. E do lado dela, o presidente do partido no estado, o deputado André Fernandes. O que devia ser um momento de união, sabe? De lançamento de pré-candidatura, de repente vira um climão. Uma repreensão pública ao vivo. E o motivo? Uma aliança que para muitos soa como uma heresia política. O bolsonarismo no Ceará flertando com um de seus maiores críticos, Ciro Gomes. Exatamente, e essa cena é a ponta de um iceberg gigantesco. Hoje, mergulhando em reportagens do Diário do Nordeste e da revista Fórum, a gente vai tentar desvendar essa trama. E o que vamos ver é que esse bate-boca em Fortaleza não é só uma briga local, não. É um espelho do grande dilema que a direita vai enfrentar no Brasil inteiro até 2026. Vale mais ser fiel à ideologia ou fazer o que for preciso para ganhar o poder. Essa briga no Ceará é tipo um laboratório do que pode vir por aí. Ok, então vamos direto para o momento da explosão. O evento era para lançar a pré-candidatura do Eduardo Girão ao governo do Ceará. Michele Bolsonaro pega o microfone e, na frente de todo mundo, ela olha para o André Fernandes e solta a frase: "Vocês se precipitaram". Uma crítica curta, grossa e direta à aproximação com o Ciro. E para não deixar dúvida, ela imediatamente aponta para o outro lado do palco e, bom, sacramenta. À direita é Girão. Quer dizer, ela não só critica um lado, como já escolhe o outro, ali na hora. E a escolha da palavra precipitado é uma arma, né? Não é uma discordância estratégica, é quase uma ofensa. Sugere amadorismo, falta de cálculo. É uma desautorização pública da liderança local feita em casa, na frente da base, da pior forma possível. E a reportagem da revista Fórum ajuda a gente a entender de onde vem essa raiva toda. Não é só política, é profundamente pessoal. Pessoal, porque assim, Ciro Gomes e Bolsonaro sempre foram adversários, isso não é novidade nenhuma. O que tem de diferente agora? A diferença é que a Michele traz para o palanque as feridas abertas da família. Ela lembrou o público que o Ciro não era apenas um opositor. Ele foi alguém que os atacou no que eles consideram a honra, entende? Ela fez questão de relembrar os termos que ele usou: ladrões, ladrões de galinha e, o que parece ter doído mais, ladrões de joias. Para ela, uma aliança com o Ciro não é só um erro tático. É como convidar para jantar a pessoa que insultou sua família. E aqui a história dá uma virada quase bizarra. Ela mesma puxa o assunto das joias e, em vez de só usar como crítica ao Ciro, ela aproveita o palanque no Ceará para fazer uma defesa pessoal. Ela diz que as joias recebidas de países árabes, aquelas investigadas pela Polícia Federal, eram presentes personalíssimos e que ela tinha o direito de ficar com elas. Peraí, então o evento para discutir a eleição de 2026 no Ceará vira uma plataforma para ela se defender de um caso federal. Exatamente. E isso revela o quanto na cabeça dela essas coisas estão conectadas. A política local e a defesa da família são a mesma luta. A aliança com Ciro é inaceitável não só porque ele é de outro campo ideológico, mas porque ele tocou na ferida mais sensível do clã Bolsonaro nos últimos anos. A reação dela é visceral, não é um cálculo político frio, sabe? É uma defesa do nome da família. E ela usa o tempo de palanque que tem para isso, não importa o tema do evento. Certo. Então a Michele basicamente joga o André Fernandes aos leões, na frente de todo mundo. Ele é chamado de precipitado, de amador e vê a autoridade dele como líder local ser completamente minada. Como ele sai dessa? Ele tem uma resposta à altura. Ele não só tem uma resposta, como ele contra-ataca com uma revelação que muda completamente a história. Depois do evento, numa coletiva de imprensa, ele não só rebate, ele joga uma bomba no colo da família Bolsonaro. Ele revela o que seria um acordo secreto. Uma bomba? Que tipo de bomba? A maior possível. Segundo Fernandes, e isso está no Diário do Nordeste, a ordem para articular com o Ciro Gomes não foi uma precipitação dele. Teria partido do próprio Jair Bolsonaro. Isso muda o jogo completamente. Peraí, ele está dizendo que estava apenas seguindo ordens, que o arquiteto dessa aliança herege era, na verdade, o líder máximo do movimento. Isso é, nossa,
É explosivo. Até o centro do contra-ataque dele. O Fernandes, ao se ver humilhado, decide quebrar o que ele descreve como um pacto de silêncio. Ele dá detalhes de uma reunião em maio de 2025 com a bancada do Ceará e o ex-presidente. E ele é específico, diz que foi o próprio Bolsonaro quem pediu para ligarem para o Ciro Gomes no Viva Voz durante a reunião. E mais, que o presidente nacional do partido, o Valdemar Costa Neto, estava ciente e de acordo. Ou seja, ele não estava agindo sozinho, ele estava cumprindo uma missão. E tinha uma estratégia de comunicação por trás disso tudo, porque parece muito arriscado para o Bolsonaro se associar, mesmo que secretamente, ao Ciro. Sim, e essa é a parte mais fascinante da revelação do Fernandes. Ele conta que o acordo era explícito. É muito ruim para o Bolsonaro se aproximar de Ciro. Coloca o André, que qualquer pancada o André aguenta. Nas palavras dele, ele seria o para-raios da aliança. A ideia era que ele, como figura local, absorvesse todo o desgaste, as críticas da base por se aliar a um inimigo histórico, enquanto a imagem do Jair Bolsonaro ficaria protegida, intacta, longe da polêmica. Uau! Então o plano era que ele fosse o bode expiatório para viabilizar uma estratégia nacional e, ao ser criticado publicamente pela Michelle, ele basicamente disse: cansei de ser o para-raios. Exatamente. A fala dele na coletiva não é só uma defesa, é uma denúncia. Ao expor a suposta ordem do Bolsonaro, ele reenquadra tudo. Ele não é mais o líder local insubordinado. Ele é o soldado leal que cumpriu uma ordem difícil e que agora está sendo punido publicamente pela esposa do comandante que deu a ordem. A mensagem implícita é poderosíssima. E ele deixa a mensagem bem explícita no final, né? Ele diz que ao chamar a aliança de precipitada, a Michelle estaria, na verdade, chamando a decisão do próprio marido de precipitada. Ele termina dizendo que não pode carregar uma culpa de algo que partiu deles mesmos. Ele joga a responsabilidade toda de volta para o planalto informal do bolsonarismo. É uma jogada de mestre ou de desespero. Talvez os dois. Mas o fato é que ele se salva politicamente no curto prazo. Ele deixa de ser o traidor e passa a ser o injustiçado. Ok, eu entendo a briga de poder, a acusação e o contra-ataque. Mas, vamos ser sinceros, do ponto de vista do eleitor, essa aliança com Ciro Gomes parece uma loucura. Por que o bolsonarismo, mesmo que nos bastidores, arriscaria tanto para se aliar com uma figura como Ciro? Que benefício poderia justificar esse desgaste todo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é uma palavra: pragmatismo. Puro e simples pragmatismo político focado na realidade do Ceará. Para entender isso, a gente precisa de um pouco de contexto. O Ceará é há décadas um dos estados mais fortes para o PT e seus aliados. O grupo liderado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes governou o estado por muito tempo. E depois, numa aliança complexa, passou o bastão para o PT, que hoje governa com o Eumano de Freitas. Então, a oposição lá é muito fragmentada e fraca. Exatamente. A oposição ao PT no Ceará é dividida entre o bolsonarismo, o grupo que ainda responde a Ciro Gomes, e outras forças de centro-direita, como União no Brasil do Capitão Wagner. Sozinhos, nenhum deles tem força para vencer o candidato do governo. A lógica do Fernandes, e supostamente do Bolsonaro, é que a única, e eu digo a única chance de derrotar o PT em 2026 é unir todo mundo que for anti-PT. Mesmo que isso signifique juntar água e óleo, como o Bolsonaro e Ciro, o objetivo é um só: tirar o Eumano de Freitas do poder. É o clássico, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, levado ao extremo, né? E o Fernandes, ele tenta vender essa ideia para a base dele. Ele usa um argumento bem forte. Sim, ele ancora essa decisão controversa num tema que mexe com todo mundo, a segurança pública. A citação dele no Diário do Nordeste é muito clara. Ele diz: muita gente diz que pode ser um movimento arriscado se aproximar do Ciro, mas o que tenho dito é que mais arriscado ainda é o que o cidadão enfrenta todo dia ao sair de casa, não sabendo se a facção criminosa pode ou não expulsar aquela população. É uma tentativa de dizer que a crise de segurança é tão grave que justifica medidas políticas extremas. Ele está tentando transformar uma aliança impopular em uma necessidade urgente. E essa aproximação não é de hoje, pelo que as fontes indicam.
Já houve outros flertes antes, certo? Sim, e esse é um ponto crucial. Não é um raio em céu azul. As reportagens lembram que na eleição para a Prefeitura de Fortaleza, em 2024, no segundo turno, o André Fernandes recebeu um apoio velado nos bastidores do grupo do Ciro Gomes contra o candidato do PT. Ou seja, essa cooperação tática já foi testada em menor escala e, na visão deles, funcionou. O que eles estão tentando fazer agora é ampliar essa aliança para o nível estadual, envolvendo também outros nomes como Roberto Cláudio e Capitão Wagner. É a formação de uma frente ampla da oposição cearense. No fim das contas, a fala mais dura do Fernandes, para mim, é quando ele se defende da crítica da Michelle por ela não ser do Estado. Ele diz: "Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado. Isso soa muito como um recado, não? É o líder local batendo o pé contra a interferência da direção nacional?" É um recado direto e que ecoa em muitos outros estados. A tensão entre o que a direção nacional de um partido quer e o que a liderança local precisa fazer para sobreviver e vencer é um drama constante na política brasileira. O Comando Nacional pensa no discurso para o país inteiro, na coerência da marca, né? O líder local pensa no buraco da rua, no hospital lotado, na aliança que precisa fazer com o prefeito da cidade vizinha para ganhar. O que aconteceu no Ceará foi que essa tensão, que geralmente fica nos bastidores, explodiu em praça pública. Então, resumindo esse quebra-cabeça, temos um racha completamente exposto. De um lado, a ala que a Michelle Bolsonaro representa, que a gente pode chamar de ideologicamente pura, defende uma direita raiz, que não se mistura com adversários, especialmente os que atacaram a família. Do outro, a liderança local do André Fernandes, que aposta no pragmatismo radical para tentar vencer uma eleição difícil. E o mais irônico de tudo é que ele alega que essa aposta pragmática foi, na verdade, um plano traçado pelo maior ícone da direita ideológica, o próprio Jair Bolsonaro. E, no fundo, isso mostra aquele dilema que sempre existe na política, né? A tensão entre manter a coerência, o discurso puro que agrada a sua base mais fiel, e fazer as alianças necessárias, muitas vezes com adversários, para chegar ao poder. A pureza do discurso pode energizar os convertidos, mas raramente vence eleições em cenários complexos como o do Ceará. Já o pragmatismo pode te levar à vitória, mas o preço pode ser alienar essa mesma base e ser chamado de traidor. O Ceará é só o primeiro palco onde esse drama da direita brasileira está sendo encenado. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para quem nos ouve refletir. O que nós realmente vimos no Ceará? Foi uma briga real, um sinal de que o controle do clã Bolsonaro sobre seu movimento político está se fragilizando, com líderes locais se sentindo confiantes para expor os bastidores e contrariar a família publicamente? Ou, e aqui entra a malícia da política, será que essa briga pública não poderia ser de alguma forma uma estratégia? Um tipo de balão de ensaio calculado, uma forma de testar a reação da base a uma aliança impopular, permitindo que as lideranças nacionais neguem tudo e recuem se a resposta for muito negativa. Fica a questão no ar.